E nós temos que regozijar-nos e alegrarmos, porque é bom quando a gente vai à casa do Senhor. Eu gostaria que nós fizéssemos a leitura do Salmo 22 de uma forma responsiva. Eu lerei um versículo, vocês lerão outro versículo. O Salmo 22, talvez poucas pessoas saibam. Depois do 23, é considerado o salmo mais lido e mais estudado da Bíblia. Esse salmo é o mais lido depois do 23 e mais estudado da Bíblia. É mais estudado do que o 23, pelo que ele representa, porque aqui o salmista expressa angústia, sofrimento, depois no final louvor. E se vocês analisarem o salmo, grande parte dele o Senhor Jesus passou e falou lá na cruz, ou antes também. Então eu vou ler um versículo e outra pessoa lerá o próximo versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Quanto a mim sou verme, e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Todos que me veem zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Rujam como leões ferozes e escanalaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodeiam cães, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Mas tu, Senhor, não me alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salve da boca do leão e do chifre dos búfalos, sem tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantarei e louvarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai, vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti o meu louvor, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o domínio é do Senhor,
e ele reina sobre as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Alguém lembra de ter lido muitas vezes esse salmo? Talvez não, né? E depois de 23, aí as pessoas acabam ficando nele. As palavras do salmista aqui é no momento dele de angústia, no momento de sofrimento, e ele realmente coloca certos animais como força, como poder, e pode estranhar quando ele fala de cães. Naquela época os cães não eram tão tranquilos, domesticados como é no dia de hoje, não. Os cães eram terríveis, não eram os chacais, mas eram os cães terríveis. Aqui vocês notam que ele cita uma parte, quando retira as vestes, era o que o povo assírio fazia com as pessoas quando eles colocavam em sofrimento, rasgavam, tiravam as vestes. E assim os homens fizeram quando Jesus estava, e ainda faziam sorte às vestes deles. Quando a pessoa tinha uma certa importância, eles faziam isso com os ossinhos, julgavam, e quem ganhava levava parte daquela veste. E aqui a gente vê que quando ele fala, meus ossos secavam, ele demonstrava que dava para contar até os ossos mesmo que estavam com ele. Mas por que eu peguei esse salmo nesta manhã? Esse salmo é muito expressivo, e eu passei uma fase na minha vida de depressão. E esse salmo, eu pude lê-lo, e foi mais complicado lê-lo ainda quando estava em depressão. Mas tinha que ler, porque as pessoas falavam, tem que ler para ver, mas ajudou. Isso foi há muitos anos, fora daqui, do país, momento de depressão que eu tive. Finanças, ótimo. Lugar de morar, melhor ainda. Segurança, melhor ainda. Mas entrei numa depressão. E depressão é uma coisa incrível, inexplicável. Vocês não sabem o que pode acontecer quem entra nisso. Morávamos numa casa, tinha 2 andares, e tinha a parte de baixo, que é bem grande, o basement, ou porão, mas... E eu comecei a sentir, dormindo na parte de cima, que tinha que ir para a sala, porque não dava mais para ficar lá não. Olha a depressão. Aí fiz, mas eu não fui sozinho não, eu fiz com que minha esposa e os 2 filhos fossem para lá também. O medo era tão grande de acontecer alguma coisa comigo, com a família. Aí depois fomos lá, mais profundo ainda, e tinha que ficar bem escuro. Quando você está em depressão, você quer ficar tudo escuro, você não quer ver ninguém, não quer ver nada. E a depressão aconteceu assim comigo. Um funcionário meu, que era o gerente de reservas para toda a Europa, né, que estava fora, eu não sabia que ele era guru, eu não sabia que ele era Rosa Cruz, eu não sabia que ele era dos Templários, eu não sabia que ele era maçom, tudo aquilo que vocês pudessem pensar. Ele era um líder, formado em história, mas ele era o chefe daquilo tudo naquela região ali da Península Ibérica. Ele então, o que ele fez? Quis me ajudar. Aí ele veio me contar depois, quando eu saí da depressão. Eu gosto tanto do senhor, gostava tanto do senhor naquele momento, que eu pensei, ele tem que achar uma solução para cuidar dele, não pode continuar do jeito que está em depressão. Aí ele contou para mim, eu vou contar para o senhor algo que eu gostaria que o senhor não comentasse com ninguém dentro do trabalho, que pode atrapalhar os meus estudos sobre isso. Eu peguei um bocado de gurus e falei, vai lá naquela casa e salva aquele meu amigo dessa depressão. E os gurus chegaram lá, o senhor Anderson. A casa tinha tantos anjos ao redor daquela casa. Glória a Deus! Porque a Sônia estava lá conosco, a Edna, a oração, nós orávamos. Mas tantos anjos que os gurus não aguentaram, eles voltaram. Mas só não, pelo amor de Deus, só não fale isso com ninguém não, porque me destrói. Né? O que aconteceu? Aí eu fui explicar para ele o que aconteceu, né? Depois uma oportunidade, mas era guru, era anjo demais, o negócio estava tão brilhando, a
ao redor não, mas era tanto que os homens falavam, não dá para chegar lá não. Mas aí ele falou assim, mas mesmo assim eu tenho um dos meus discípulos nessa área, que é o maior psiquiatra aqui de Lisboa, mas eu vou pedir para ele ir lá. E ele foi com um colega meu brasileiro, e ele me receitou um remédio chamado Prozac. Prozac era um negócio da época, existe hoje ainda. Um dia, um pastor de numa droga raia, eu vi a senhora com 10 caixas de Prozac, eu tremi. Eu tive que contar com ela, não toma nenhum desses. Aí eu tomei um comprimido, e aquilo dá um sono, assim, de você não querer levantar, não querer fazer nada. E aí, naquela semana, foi a primeira vez na minha vida que eu afastei do trabalho. E não podia continuar daquele jeito. O que leva à depressão são vários fatores. E eu que estou dizendo isso, que na semana passada o Juliane contou um fato, vocês vão ver o que levou à minha depressão. Aí, uma senhora chamada, uma pastora lá em Portugal, um amigo nosso, falou com ela, domingo vai ter um pastor brasileiro que vai pregar na minha igreja. A igreja dela é menor do que isso aqui, né? Lá não tinha liberdade de ter uma igreja. E eu gostaria que vocês fossem. Aí eu falei com ele, mas eu não quero sair de casa. Quando você está em depressão, eu não quero sair para lugar nenhum. Eu não quero sair de casa, não é? Fomos, fui até dirigindo. Chegamos lá, sentamos no último banquinho, lugar tão pequeno, ele começou a pregar. Vou dizer o nome dele depois, que ele está no Brasil. E ele pregava, ele parou. Você que está aí atrás, eu estou vendo umas coisas, umas bolhas pesadas na sua cabeça. Você está passando por um momento de muita tormenta, crise, depressão. Se você puder, vem aqui à frente. Puxa, a gente está naquele estado, né? Não tem tenta qualquer coisa. Aí já passou por isso, né? Aí eu falei, tudo bem, eu fui. Chego lá, ele começou a orar, conversar comigo. Comecei a sentir bem já, naquele momento, né? Se estiver faltando alguma coisa, é meu complemento. E aí, quando terminou, eu senti um alívio, tranquilo, e ele me chamou, me abraçou e falou assim, eu moro no Japão. Olha, isso aí que é incrível, eu moro no Japão, e como eu tenho que renovar o meu visto, o lugar mais próximo que me mandaram para eu permanecer lá é em Portugal. Mas o representante de uma empresa lá em Portugal me deu um cartão. Aí tirou o cartão, e era o John Ross, o diretor da Varig no Japão, que eu havia colocado e apresentado quando eu entrei na Varig em Belo Horizonte, filho de um pastor. O John Ross foi pastor em Manchile, pastor John Ross. Né, pastor John? Pastor John, seu pastor e nosso. No tempo que a Chico fazia evangelismo, o marido dela pastor lá também. Aí quando ele pegou o cartão, eu falei, mas você está procurando quem? Eu estou procurando o representante dessa mesma empresa aqui, chamado Vandercy. Pô, peraí, que negócio estranho. E eu preciso dele para me ajudar junto com consulados, com embaixada e tudo mais. Mas Vandercy, mas sou eu. Ele falou, não é possível. Eu estava achando como é que eu ia encontrar o cartão do rapaz da Varig me mandando me procurar. Já saí dali assoviando, tranquilo, que eu sempre gostava gosto de assoviar, né? Tranquilo e tal. Já quis voltar logo na segunda para o trabalho. E, quer dizer, na depressão, já passou, não tomei mais nem um comprimido de Prozac. Mas aí Deus teve que me mostrar a causa da depressão. Ele tem uma causa. Não era finanças, era bem demais. Não era problema de família, mas aí ele falou comigo mesmo no sentido. Você está primeiro, e ganhava todos os troféus da Europa, na minha empresa, quer dizer, viagem sempre na boa, comemorando com diretores, aquelas coisas, que é negócio assim, que enche qualquer cidadão, né? Entre aspas. Aí ele falou, realmente tá complicado, né? Aí o primeiro trabalho, segundo trabalho, terceiro trabalho, quarto trabalho, quinto trabalho.
era só trabalho. Que na linguagem popular chama workaholic, né? Que é viciado no trabalho. Viciado no trabalho mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei 30 anos numa empresa. Nos 10 anos que eu tive na Europa, eu acho que eu não tirei um mês de férias. Até porque não dava para tirar, porque no mês de julho, no mês de dezembro, que eu queria tirar de férias com a família, eu era obrigado a ficar lá para receber os políticos. O meu diretor, você não pode sair, você tem que receber esses políticos do Brasil, deputado, que eles iam só para lá, porque a maioria deles não falavam nem português, então eu ia para Portugal. A realidade é essa. É Portugal. E aí eu falei, meu Deus, que situação. Aí Deus me mostrou, aí eu tive que entender que primeiro é Deus, depois família, depois trabalho e até igreja. Mas a prioridade não podia ser isso, não. A minha esposa colocava uns bilhetinhos, versículos dentro do meu bolso, que eu tinha um homem de relações públicas da minha empresa, que morava próximo, eu já não estava indo dirigindo o carro na estrada, temeroso, ia de comboio, que é esses trens para ir para a cidade. Ele calculava a hora que eu ia chegar na estação lá para ir, aí ele é muito forte, ele mandava eu sentar no canto, sentava aqui, ele falava, depois ele contou para mim, eu estava fazendo isso com medo de você levantar do trem e sair correndo e fazer o que os outros fazem aqui, que é a coisa mais comum, cair debaixo do trem. Olha como é que Deus manda pessoas que não são nem cristãs para poder cuidar da gente, né? Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor mesmo. Amém. E ele confessou isso depois para mim, no momento de depressão. Não. Na hora de ir embora, ele falava, o senhor já está indo embora agora? Eu falei, agora não. Aí ele esperava para ir comigo. Então era assim. Mas também pude evangelizá-lo. Foi muito bom, que eles viram como é que a gente sai disso. Então, quando eu quis voltar para o trabalho, o próprio meu diretor falou, você não pode trabalhar, não. Está nesse estado ainda. Não estou mais depressão. Então, tinha esse trabalho da Edna, de colocar uns versículos, de orar. A Sônia foi para lá, orava, as pessoas oravam. Então, o que ela falou, a Juliane, que o trabalho levou até esse estado de saúde que ela ficou, eu posso dizer hoje, gente, primeiro é Deus, e família, mas trabalho passa. Passa tanto que quando você está numa crise, nem o seu patrão, nem o seu diretor, nem ninguém vai preocupar-se com você. Teve um que se preocupou com todo tipo de coisa que ele tinha, guruso, que ele fazia, ele fez com amor, não importa se ele era aqui, espírita ou shintoísta, ele fez com amor, só que felizmente não deu certo para mim e foi ruim para ele que os gurus dele ficaram desmoralizados. Mas ele teve a coragem de me falar sobre isso. Que eu achei mais incrível, se eu não poderia estar dando esse testemunho. Então, nessa manhã, quando eu leio esse salmo, a gente vê que ele toca em pontos muito incríveis quando a pessoa está num momento de agonia, de crise, de melancolia. E isso acontece com o cristão também. Mas acontece mais com o cristão quando ele descuida e deixa Deus de lado. Porque o cristão verdadeiro, Deus vai segurando. Mas se eu não fosse um cristão verdadeiro, se não tivesse pessoas como minha esposa, a Sônia e outros intercedendo, levaria ao suicídio. Porque teve um sábado, um domingo à tarde, que eu recordo que eu fechava a minha respiração o máximo que eu podia. Não pensei em suicidar, não. Falei, não dá para ir. Além de perder 20 quilos, né? Que você perde. Uma doença psicossomática é assim. E meu filho pequeno chegava assim, fala alguma coisa, pai, fala alguma coisa. Eu não falava nada. Você não quer falar, você tem medo, você quer fugir de todo mundo. Chegou um ponto de um advogado, meu amigo, eu falei com ele uma sexta-feira, vamos em casa comigo? Porque eu acho que tem tantos microfones gravando tudo que a gente fala aqui dentro dessa casa, eu não tinha nada que esconder. Aí eu comecei a comunicar com a Edna com uns bilhetes, eu escrevia para ela uma coisa, e ela falava que ela tinha que escrever de volta para mim. Olha que nível de depressão. Aí quando terminava,
Eu falava, meu Deus, se alguém ler esses bilhetes vai ter problema para mim. Aí eu pegava os bilhetes e lá na casa tinha um terreiro, queimava aqueles bilhetes. Olha o nível de depressão que eu cheguei. Porque eu deixei de estar muito mais voltado para Deus. Não deixava de... Ler a palavra de Deus é quase impossível. Quando alguém estiver numa depressão, você tem que dar apoio para ele, porque falar, eu vou orar por você, vou orar comigo, ler a palavra, não consegue. Porque o inimigo, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, quando ela falou aquilo, eu falei, eu quero dar um testemunho desse para vocês notarem. Qual o tempo que durou a depressão? 1 mês. Aí um dia, eu conversando com a Dinã, nós estávamos num período de todos os dias conversando sobre palavra, eu falei com ele, Dinã, Deus teve um propósito na minha vida. Falou, qual? Me colocou em depressão. Ele falou, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Eu falei, sim, eu passei por depressão e até hoje estou podendo ajudar muitas pessoas a saírem da depressão. Então, até no momento que você está embaixo, em crise, em momentos difíceis, não culpe a Deus. Saiba que você como cristão, ele tem um propósito na sua vida para ajudar alguém. E assim aconteceu comigo. Então, nessa manhã eu queria externar isso. E eu comecei com o Salmo 22, falei que ia fazer uma leitura responsiva, eu leria um versículo, vocês outro, mas eu senti, deixa que todo mundo participe e leia. Eu diria a vocês, leiam essa semana esse Salmo e veja se você está passando por alguma angústia, por uma tribulação, por um momento de crise, porque aí nós vamos ter muito com as pessoas, ainda há tempo. Ainda há tempo de você reconciliar com Deus. E às vezes nós passamos, eu vivia aquele período de religioso. Teria muito mais coisas para dizer, uma delas eu posso para encerrar, que eu tive um propósito, quando saí de uma base de Recife, dei um Novo Testamento para os 520 funcionários, os gideões me deram aqui. Na empresa, eu dei uma Bíblia para cada diretor meu e até o presidente. E esse presidente, uma vez eu liguei para ele e falei, o senhor está mesmo na Bíblia? Sim, aquela Bíblia que você me deu é muito boa. Eu abri lá no Salmo 91, está lá na minha sala, porque disseram para mim que ela tira tudo quanto é fluidos, coisas negativas na minha casa. Falei, seu Rubio, deve estar amarelo, hein? Como é que você sabe que a página está amarela? Claro, está lá aberto, não vai resolver nada, né? E aí me convida, só para você ter uma ideia, quando a gente está em Cristo com ousadia. Fui lá no escritório dele, na entrada tinha lá um pôster imenso do Papa que viajou nos nossos aviões. Lá dentro tinha uma imagem imensa de um santo, imagem de um santo, um rosário imenso, uma cruz. Eu falei, senhor Rubio, o senhor é presidente de uma empresa aérea. O senhor não pode ter essas coisas aí. O senhor tem que ter um avião, o senhor tem que ter um quadro bonito do Brasil. Mas como assim? Isso não é correto. O senhor recebe a visita do presidente da American Airlines, o senhor dizer que é metodista, Crandall na época, o senhor recebe do homem dos Emirados, que é islâmico, o senhor recebe do Japão, que é budista. Isso não é imagem de uma empresa através disso. Baixou a cabeça e tal, despediu. Aí quando eu saí lá fora, eu falei, alguma coisa vai acontecer, não pode ter, mandar embora, seja o que for. E eu contei para o vice-presidente do conselho, que era muito meu amigo, Walter, ele falou, você é muito ousado falar isso com o Rubio. Eu falei. Passa um mês, eu vou ao Rio e me chama na sala dele. A sala tinha tudo aquilo que eu falei, tirou tudo. E eu não fui me demitido, pelo contrário, ficou mais meu amigo. E falei com ele, você vai trazer aquela Bíblia da sua casa, vai pôr aqui na sua mesa e vai todo dia ler um salmo. Encontrei com ele uns meses depois, eu já li todos os salmos, o que eu faço? Ler os provérbios. Então você vê, isso dá ousadia quando você não envergonha do Evangelho, quando você não tem medo. Que Deus possa abençoá-los nesta manhã e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor tem estado conosco nos momentos de alegria, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação.
O Senhor tem falado às vezes conosco, ó Deus, e nós não temos entendido qual o teu propósito, o que o Senhor quer de cada um de nós. Nesta manhã, aqueles que estão assistindo, estão passando por um momento de depressão, de angústia, de tristeza, que o Senhor Jesus possa, através do Espírito Santo, entrar nos corações, na mente de cada um deles, ó Deus, onde cada um que esteja aqui presente esta manhã, que haja um propósito, ó Deus, de voltar a servir em espírito e em verdade, que haja um propósito, ó Deus, de voltar ao primeiro amor, que haja um propósito de voltar a estudar, a ler a tua palavra e buscar dela sabedoria, entendimento e a palavra tua que está aqui nessa tua palavra. Nós queremos nessa manhã abençoar cada irmão aqui presente, cada amigo aqui presente, cada um que está assistindo nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, gente.